tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de dezembro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2520. Ele tem 6 páginas, 51 elogios e 21 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é autopesquisofilia. A especialidade é autopesquisologia. Quem redigiu o verbete com muita classe, tem muito detalhe, é a professora Mércia, que está aí com uma infraestrutura, né, de defesa. Definição. A autopesquisofilia é a motivação, a tendência, a afinidade, disposição, gosto, o abertismo e a priorização evolutiva da consciência lúcida em autorreconhecer-se com sinceridade cosmoética, buscando promover reciclagem intraconscienciais, permanentes, libertárias. A flexibilização pensênica, a manutenção do olo pensênico focado na autopesquisa, a retilinearidade autopensênica, os ortopensênicos autopesquisísticos, a profilaxia das manifestações pensênicas patológicas, a expansão do olo pensênico científico, o ato de pensenizar grande, o interesse genuíno pela autopesquisa, o micro-universo consciencial como ponto de partida da autopesquisa, a teática da autopesquisa, a cientificidade autopesquisística, a autopesquisofilia catalisando a reeducação consciencial, a autopesquisofilia sendo traço força da consciência priorizadora da evolução, a autopesquisa levada às últimas consequências evolutivas, o esquadrinhamento intraconsciencial, a dinamização evolutiva pela autopesquisa. Eu li apenas 5 linhas, tem mais de 20. Aqui a fatologia. Agora, a neofilia paradigmática, o abertismo parapsíquico, as inspirações extrafísicas orientadoras das autopesquisas, os parafatos evidentes na parapesquisa, o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal, o amparo extrafísico de função nas autopesquisas, as verpons da parapsicoteca, as vivências parapsíquicas retrocognitivas, a autopesquisa promovendo o desassédio de consciex. Na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre autoexperimentologia. Aqui ela fala o seguinte: 9 sugestões ao pesquisador interessado em desenvolver a autopesquisologia, ou autopesquisofilia. Vale a pena ver os 9. Agora, na remissologia, nós temos dos 15 verbetes, destacamos 5. Aprofundamento da pesquisa, autopesquisologia, eficácia autopesquisística, pesquisa curiosa e pesquisa do erro. Frase enfática: a consciência lúcida, autopesquisofílica, desenvolve a autocognição produtiva e cosmofisiológica, alcançando com maior eficácia neopatamar evolutivo, cosmoético e interassistencial. Você admite a autopesquisofilia enquanto condição essencial à autoevolução? Qual o grau de prioridade dedicado às pesquisas pessoais? A videografia específica tem uma fonte, e a bibliografia específica tem 10 fontes. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Autoconhecimento, autoenfrentamento, introspecção, autoavaliação e autoinvestigação. Autorrecinofilia, autopensenário, autoconfrontário, desassédio, exaustividade. Cientificidade, autoconsciencialidade, autoconsciência-terapia, autoconscienciometria, autocogniciologia, descrenciologia, experimentologia, neosinapsologia, autopesquisologia e intraconscienciologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é antirreligiologia, o argumentum é fatuísticológico. Esse é um verbete com assunto super controvertível, são 3 páginas. Agora precisa da pessoa ler tudo para ver a argumentação que nós estamos apresentando.
Agora aqui, questionamento. A doutrina espírita afirma que Jesus Cristo é o governador espiritual do planeta Terra. Inclusive, Emmanuel afirma essa condição várias vezes nos livros de Chico Xavier. Sei que o professor afirma que o planeta é governado por um grupo de serenões. Gostaria que o professor aprofundasse mais sobre esse assunto. Olha, esse negócio de J. Cristo, você sabe como é que é. Ele era um meninão, né? Dominava as energias, mas não sabia bem como é que era. Dominava sem saber o que estava se fazendo. De vez em quando, ele ficava desassossegado. É assim que os evangelhos sinóticos falam dele. Esse cara não tinha capacidade para dirigir coisa nenhuma desse planeta. Tem que ser uma consciência mais avançada, que não tivesse essas coisas. O cara chegou a fazer um chicote para depois bater nos vendilhões do templo, na frente do templo. Quer dizer, era muito criança ainda, ele era um médium em desenvolvimento, coitado. Já tinha muita coisa para fazer. Agora, os serenões, não. Eles são técnicos do processo da evolução, já passaram pela evoluciologia. O Jesus Cristo não era nem evoluciólogo, não era serenão, ele não era nem evoluciólogo. Vamos ver hoje como é que está, eu não sei, né? Ele dominava muita energia, era fora de série nisso, mas ficava por aí mesmo, ele não desenvolveu o processo, tinha muito fanatismo ainda da religião. Outras coisas, ninguém sabe se ele era casado, se ele era alfabetizado, ninguém sabe disso, isso tudo é dúvida que está por aí. E outra coisa, quiseram fazer com que ele fosse o herói, fizeram a fama para ele deitar na cama e acabaram com Apolônio de Tiana, quer dizer que era muito superior a ele na mesma época. Tudo é um processo político. Poder. As pessoas que estão passando por um momento onde, de certa forma, predomina a ignorância, não precisa de alguma religião que lhes transmita um código ético e moral? Sim, nós achamos que tem muita gente que precisa. Do jeito que tem muita gente também que precisa de cadeia. Tem gente que às vezes precisa de lavagem cerebral. O que vai fazer? É o que eles estão tendo. Mas veja, na verdade isso tudo pode acabar. Nós não precisamos disso. Com o tempo, a gente vai prescindir, dispensar. Não precisamos dessa história. Agora, se você começa a ter alguma lucidez perante a inteligência evolutiva, você dispensa isso tudo desde já. Se não, de que forma educar as massas que ainda não adquiriram certo grau de entendimento de consciência? Através do esclarecimento, através da educação. Tem que melhorar o Brasil, por exemplo, ter o Ministério da Deseducação. Então, se melhorar isso, as coisas vão melhorar aqui também. Agora, se atravessar o caminho do outro que acha ou tem convicção que esse certo ou também não estou errado. Sim, é um problema, a gente respeita a opinião de cada um, mas a gente dá a opinião da gente claramente, sem dúvida, sem dilema. Minha mãe é de uma seita evangélica, respeito a fé dela. Porém, fico indignado com as pessoas que enganam as massas e vejo alguns evangélicos mais maduros já se revoltando com esse tipo de coisa, inclusive minha mãe. Deve-se forçar o esclarecimento ou aguardar um momento de cada um? Eu acho que você deve mostrar as coisas com calma, enquanto você está junto com a pessoa, porque amanhã as situações vão ser diferentes e piores. Aproveita enquanto você está junto da mamãe. Uma outra coisa, fala para ela esse negócio que eu falo dos evangélicos. Os evangélicos estão esperando a volta de Jesus Cristo para ensinar o Jesus Cristo a cobrar dos outros, que o Jesus Cristo não cobrava, e eles agora são especialistas em cobrança. Estão enriquecendo. Olha só o bispo, como é que ele já está riquíssimo. Ele hoje é uma das potências do Brasil em matéria de economia e finanças. Então, eles estão esperando a volta do Cristo para ensinar o Jesus Cristo, porque ele não aprendeu tudo. Ele não aprendeu a guardar o cifrão, o metal, do jeito que os pastores são especialistas. No verbete do DAC, Dogmatologia, página 54, segunda linha de baixo para cima, o senhor poderia explicar melhor a tendência da religião de entrar no romantismo, depois no fanatismo, por fim no dogmatismo dominante? Você acha que precisa explicar isso? Tem tanta coisa por aí sobre isso. Olha bem como é que é. Primeiro, o processo da religião entra no romantismo, que é o processo do amor, da fraternidade, amai-vos uns aos outros, etc. Agora, isso tem muito disso, que é o processo romântico, que é muito bacana, que é a tarefa da consolação. Mas o correto é esclarecimento, eles não fazem. Aí entra com o fanatismo feito pelo dogma. Então vem o dogma e manda, não tem que seguir aquilo que a religião manda, aquilo que a igreja manda, e fim de papo. Isso é que é a dogmatologia.
Aonde entrou a dogmatologia, cessa tudo, paralisa tudo, congela tudo, tudo fica para trás, porque não há mais pesquisa. Para que você precisa pesquisar? Nós já te damos o que é. A verdade é essa, você tem que admitir. Então, uma pessoa que começa a ser genuflexa, que ela se ajoelha perante as coisas, acabou a personalidade. A canga já entrou no pescoço dela. Essa, então, é mandada, não tem mais jeito. É tanto que eles até gostam de falar que a igreja tem um rebanho. O rebanho tem o pastor tem os carneiros são os genuflexos, são os crentes, são a turma da crendice, são os beatos, são os fiéis. Fiel é nome de cachorro, a gente chama fiel, titio, fiel, vem cá. Então, eles têm o fiel na base da cachorrada danada, é uma sinologia, o processo da lavagem cerebral feita pela religião. De modo que a gente tem que evitar essas coisas e falar essa realidade, é isso que nós estamos mostrando. Agora, a nossa verbetógrafa, a professora Mércia, Pensenologia, página 1, último item. Poderia falar na relação entre o ato de pensenizar grande e a autopesquizofilia? Sim. Boa tarde a todos. Se a gente pensa pequeno, a pesquisa já fica empobrecida logo de cara, né? Então, o pensar grande, o pensenizar, o pensamento, sentimento e energia, em tudo aquilo que a gente pode alcançar através da autopesquisa. Na fatologia, página 2, final da terceira linha. Como ocorrem as autodesrepressões multimilenares através da autopesquisa? Eu penso assim, a gente vai se pesquisando, vai se conhecendo, descobrindo como é que nós passamos pelos processos de lavagens cerebrais no passado, quais eram as condições evolutivas daquela época e que a gente fez o que tinha de melhor. Então, a partir desse conhecimento é que a gente vai conseguir se autodesreprimindo. E na parafatologia, página 2, quinta linha, poderia explicar mais a autopesquisa promovendo o desassédio de consciência? Das experiências assim que a gente já teve com algum tema de pesquisa, evoca consciências que têm relação com aquele tema. E muitas vezes vem com muita pressão, e a gente tem que trabalhar essa questão do desassédio, né? Primeiro, não se assediar com a presença das consciências, procurar entender que elas estão ali por alguma razão, né? Tem relação conosco, então trabalhar a assistência mesmo, direto. Experimentologia, autoexperimentologia, página 4, item 2. Poderia explicar como acontece na prática essa técnica? Só pode repetir, por favor, a pergunta? Aqui está, autoexperimentologia, página 4, item 2. Eu acho que ele errou aqui, o negócio é comigo. O que você acha? Ou é aí? Não, é aí mesmo. A página 4 é aí. O cosmograma, ele é uma ferramenta muito útil para a pesquisa. E se a gente, por exemplo, assim, observar em 1 hora de pesquisa de cosmograma no holociclo, a quantidade de temas diferentes que a gente pode acessar, a quantidade de informações que a gente recebe. Então, assim, é muito importante esse item na pesquisa. E a atualização, né, os arquivos, a taxologia dos assuntos, os arquivos corretos, para a gente ter facilidade de localização. Às vezes, o cosmograma ele foi até elaborado antes da gente escolher o tema de pesquisa. Então, aí, a hora que você começa, você já lembra que tem alguma coisa relacionada ao seu tema. Agora, no item 5, continuismo, de que modo decide o tema, na hipótese de ter mais de um em caráter de urgência? Ela está querendo saber tudo aqui. Essa é uma questão que eu ainda não resolvi totalmente, mas tem uma questão que sempre vai ser mais prioritária para a gente, né?
Você é autopesquisa, é laboratório, é procurar um rapport com o amparador, para ver se está no caminho certo. E a questão também é, de em dado momento, se você percebeu que não é aquele o prioritário, mudar. Posso dar uma dica, assim? Essa questão da prioridade é ver o quanto maior número de pessoas que pode estar ajudando. Entre uma pesquisa e outra, verificar a abrangência de um e do outro. É uma possibilidade de definir também, não? Por exemplo, às vezes tem vários temas muito interessantes para a gente pesquisar, mas eu gosto, por exemplo, muito da questão do fluxo cósmico, mas eu tenho alguns traços bem mais urgentes para trabalhar, vamos dizer assim, antes de chegar lá. Nada impede que eu estude, que eu faça registros, que eu tenha o meu cosmograma sobre o assunto, mas ainda assim o prioritário, né, é aquela reciclagem mais urgente que eu tenho que fazer. No verbete do DAC, página 54, Interassistenciologia, poderia expandir a relação do lobo e do cordeiro com a conscienciologia? O processo é o seguinte: o lobo, geralmente, são os assediadores, e o cordeiro são os assediados. Se você pensar por aí, você vai entender todo o panorama que se estende à nossa vista para ser assistido. Tanto os uns como os outros precisam de assistência. E nós estamos no meio. O problema é a gente nunca ser lobo, tá certo? E agora, evitar também de ser cordeiro, porque senão já vai ficar ajoelhado, genuflexo, tudo vai dar para trás. Professor, poderíamos pensar que para lidar com alguns assediadores, a consciência deve ter tido alguma experiência, vivência no aspecto do erro que o assediador está vivendo no momento? É lógico. Eu só te pergunto aí, você acha que nas suas vidas anteriores você não foi assediador? É uma coisa para você responder para você, fica aí, não preciso de falar, nem sim, nem não. Eu só te falo, eu já fui, tá? Sou especialista no assunto. Em matéria de baratosfera, eu acho que esse eu posso assinar embaixo, porque eu entendo tudo. Entende? Agora, o problema é que eu deixei para lá, que eu considero uma boa notícia para mim. Professora Mércia, Parafatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima. A parapercepção de consciências antagônicas à autopesquisa. Em suas autopesquisas, percebeu esses tipos de consciências? Que efeitos que elas produziram? Qual a postura adotada? Sim, a gente percebeu muito a presença de consciências antagônicas e elas vão no ponto fraco da gente. Elas conhecem bem as nossas fissuras. Uma delas, por exemplo, é: desiste, você não vai ser capaz. Imagina, por que você está pensando nisso? Então, assim, se você se entregar, aí a pesquisa não sai mesmo, o trabalho não sai. Então, você tem que ter muita paciência e se sustentar e poder assistir também às consciências. Tem muita relação com a pergunta anterior, que é também sobre as consciências, a presença de consciências mesmo, antagônicas. Principiologia, página 2, segunda linha. O princípio da incerteza aplicado às autopesquisas. Tem alguma relação com o princípio da incerteza de Heisenberg? Poderia explicar esse princípio aplicado às autopesquisas? Olha, eu não sei se tem relação com o que está colocando, mas o que eu penso é assim: a gente, na autopesquisa, eliminar as certezas absolutas. Então, você está pesquisando, mas está sempre atento às suas percepções, né? Tem que ser exaustivo e buscar muita informação para não incorrer em erro. Entra muito a questão da descrença também, porque até tem muita relação com o verbete hoje do dicionário, que é antirreligiologia, porque com base assim, em religião, paradigma religioso, mecanicista, a autopesquisa fica muito empobrecida. Em Teoriologia, página 2, segunda linha. A teoria e a vivência da neutralidade pesquisística. Gostaria que explicasse essa ideia, por favor. Como que
que eu vou me pesquisar de forma neutra, sem deixar emoções interferirem, o psicossoma, né, as manifestações do psicossoma falarem mais alto. Então, é o uso da racionalidade. Não sei se clareia, mas é isso que eu entendo do assunto. Nota-se que, tanto na ciência convencional como na religião, que há elaboração de verpons fragmentárias que acabam por embasar dogmas e teorias incompletas que criam autismos grupais, eu mesmo já presenciei esse fato dentro da academia. Quais os mecanismos mais eficientes para se captar a totalidade de uma verpom? A verpom pode ser entendida em parte e gerar grande parte das imaturidades da SOCIM? Olha, os mecanismos mais eficientes para se captar a totalidade de uma verpom é pesquisa, pesquisa e pesquisa. A verpom pode ser entendida em parte e gerar grande parte. Sim, tudo isso pode acontecer. Agora, a verpom, a gente fala que é a verdade relativa de ponta. Sendo verdade relativa, ela é transitória, ela dura pouco tempo. Então, ela é de ponta temporariamente. Isso tudo é fugaz. Tudo a gente tem que entender. Não existe verdade absoluta. Por quê? Falta o desconhecimento nosso, falta mostrar aquela realidade. Então, falta pesquisa da nossa parte. Vamos pesquisar para que as verpons, as verdades relativas de ponta, sejam enriquecidas. Agora, eu queria falar aqui, principalmente para os teletertulianos, que já foi colocado, ou está entrando ainda em mais detalhes, os processos dos questionamentos da mini-tertúlia, que é feito pelo professor Laênio Loche, e que começou isso no início de novembro do mês passado. E até o momento já foram feitas 180 questões, e com muitas especialidades, dezenas de especialidades. Agora, todo esse questionamento não está sendo respondido aí, download não, mas tem a pergunta para a pessoa estudar e ver o que se passa. Outra coisa, não tem a resposta, mas a pessoa, se ela seguir as questões seguintes, ela vai ficar informada de uma série de condições, porque tudo tem interreferências que pode clarear. Lembre-se só do caso, são dezenas de especialidades, e até o momento já foram colocados lá 180 questões. São 27 sessões de questionamento. Todas essas questões são feitas na mini-tertúlia de manhã, que não é online, ela não é irradiada, de propósito, para que o povo possa abrir o jogo sem criar problema, sem criar inibição. E outra coisa, isso eu faço porque já faz algum tempo nós estamos fazendo essas mini-tertúlias, e isso tudo é a pedido da turma. De manhã é a mini-tertúlia sem divulgação, e de tarde é essa que tem o online. Então, nós estamos falando aqui principalmente para a turma de teletertuliano do online. Se tem muita gente curiosa para saber o que se passa de manhã. Então, nós estamos mostrando agora a realidade. Fala aí alto aí todos os detalhes aí do site, que é bom. Só para a pessoa saber. Isso que o professor Walter está se referindo vai estar disponível no site da ICGE. Então, é o www.icge.org. Lá, então, no item destaques, tem os questionamentos. Então, a pessoa pode ir acompanhando também. Agora, eu, então, entrego a professora Mércia para vocês, tá certo? Márcia, aqui, né, patologia, linha 6. A superação da autoconflituosidade desencadeada pela autopesquisa teática. Você poderia explicar um pouquinho isso, por favor? Na patologia, que página? Patologia. Página 2. Aqui, página 2, linha 5. A superação da autoconflituosidade desencadeada pela autopesquisa teática. Sim? Obrigada. Nós vivemos assim muitos conflitos internos, né?
E não adianta ficar assim, se lamentando em cima dos conflitos e não resolver. Tem que partir para a autopesquisa, para procurar o autoentendimento, que nos conhecer melhor, ser mais assim compreensíveis conosco mesmo e, a partir daí, superar os conflitos. Ficou claro para você, comandante? Oi, Mércia. Oi. Na parafatologia, aí você pega a quarta linha de baixo para cima. A força de atração entre o pesquisador e as obras prioritárias à pesquisa. Como é que você percebe isso? Aquilo que vem de encontro a gente muito facilmente, e que tem relação com a pesquisa, né? Já aconteceu comigo de não estar querendo encarar um determinado tema que precisava pesquisar. Falei, não vou mexer, não quero mexer com isso. Mas, de repente, você olha assim numa banca de revista, está lá escancarado em manchete, em vermelho, o tema. Estou piscando. Aí você fala, bom, não tem como escapar, é por aqui mesmo. E muitas vezes também já aconteceu de você estar ouvindo uma conversa, nem é com você o assunto, e a pessoa menciona um livro que ela leu, você fala, puxa, tem a ver com o que eu estou precisando. Aí você podia aproveitar e explicar para a gente a ronda holotecária, que está aqui na... Você fala da ronda na autoexperimentologia, né, na página 4, no número 6. Então, né, a gente escuta desde que a holoteca foi inaugurada, que ela é o começo e o fim de toda a pesquisa, né? Então, tudo que a gente tem lá disponível, todo o material, é impossível você fazer pesquisa sem visitar a holoteca, sem passar por lá e procurar até conhecer mesmo todas as tecas que tem. Eu ainda não consegui olhar tudo, não consigo ainda fazer essa ronda com a assiduidade que eu acho necessário, mas é indispensável aí para a gente estar acessando. Por exemplo, o material está lá para a gente acessar e usar. A holoteca está lá para isso. Então, seria assim, um desperdício, né, do uso de uma ferramenta das mais importantes que a gente tem para a pesquisa. E facilita aquilo que você falou, né, de atrair a obra, né? De repente você está olhando assim, aquele livro parece que solta, né? Já aconteceu na holoteca também? isso também. Já ouvi de muitos outros pesquisadores isso também. Mércia, aqui no B, página 2, fatologia, de baixo para cima, na quarta linha. Como foi para você a surpreendência com a descoberta de autotrafores subutilizados? A partir do momento que a gente começa a estudar, percebe assim a capacidade ociosa, por exemplo, do mental soma, os espaços vazios que a gente tem para ser preenchidos. Eu descobri certas facilidades assim que eu desconhecia. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de operacional do que de sentar, estudar. E eu penso que é um resgate de algum trafor que eu já desenvolvi antes, mas que estava aqui subutilizado. Então, o estudo, ele é um estimulador, né? Na segunda linha, na patologia, página 2. A baixa autoestima inibidora da autopesquisa. Você poderia comentar alguma técnica de superação, como que isso foi, aconteceu contigo ou não? Olha, a baixa autoestima, ela não inibe só a autopesquisa, né? Acho que inibe tudo na vida da gente, mas
Assim, é muito de você achar que não é capaz de fazer, que não vai dar conta. Quando eu conhecia a Conscienciologia, eu gostava muito de assistir às aulas. Eu reciclei uma infinidade de vezes os cursos, né? E até que em dado momento alguém falou: você tem vontade de ser professora? Porque você assiste tantas aulas. E eu em nenhum momento passava pela minha cabeça ser professora. Nunca me imaginei na frente de uma sala de aula, principalmente falando de Conscienciologia, que era muito complexo para mim. E outra coisa, você sempre foi muito calada. A minha vida inteira de estudante, eu corujona. nunca abri a boca em sala de aula. Olhava tudo, via tudo, mas calada, não falava nada. Agora, recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com a professora Malo e agradecer a ela, porque eu devo isso a ela. Ela que me botou na frente de uma sala de aula, por livre e espontânea pressão. Então, a gente vê que é capaz. É lógico que você tem que se esforçar, tem que estudar, tem que se dedicar. Mas, na semana que eu preparei as aulas da época, em uma semana eu estudei mais do que eu acho que eu estudei a minha vida inteira. Sim. E na paradoxologia, você poderia comentar o segundo? O paradoxo de a consciência imatura preferir mascarar-se e encarar a própria realidade, passível de aprimoramento. Sim. Eu conheço pessoas que já têm assim, um bom entendimento da Conscienciologia, e ela diz assim: eu não vou para aí, eu não quero ter essas crises que eu vejo você tendo, eu não quero mexer com nada disso. Ela não quer sair, não quer entrar na zona de conflito, ela sabe que vai ter que entrar. Então, assim, ao ponto da pessoa já saber e afirmar: eu sei que ao dessomar eu vou entrar em Melex, mas ela não quer mexer. Ela quer deixar para depois. Agora, gente, ela é um exemplo do povo que está aí, que demora a assumir, pegar no leme do barco. Sabe como é que é? Como diriam os portugueses, tem muita gente igual a Mércia, opulentada de dons e méritos e de braços cruzados. Tem que enfrentar do jeito que ela fez. Então, o termo em português é opulentada de dons e méritos. Essa consciência, essa personalidade. Quer dizer, tem opulência de dons e méritos, rica, entende? E precisa de enfrentar. Agora, você não demorou muito, não, porque a Amado deu jeito, né? Passou uma rasteira. Agora, tem mais gente aí que devia ser feito isso, viu, Amado? Tem muita gente. Eles estão esperando você. Eles e elas. Porque tem homem e mulher. Na semana que eu estava preparando as aulas, eu ainda não tinha computador, eu estava datilografando E depois de um dia exaustivo, assim, eu olho para a máquina, tinha uma frase, estava escrita a palavra praxis na máquina, né? Aí eu fui procurar, encontrei uma frase assim: praxis, o exercício do saber se aprende no fazer. Falei, bom, é por aí que a gente tem que ir. Mércia, no ar, parabéns pelo verbete. Eu também me encontro nessa opulentada aí, junto com você. Comenta, por favor, na página 2, em fatologia, a baixa autoestima inibidora da autopesquisa e a seguinte, que é a postergação da organização das pesquisas pessoais. A baixa autoestima, ela tem relação com você não acreditar em você mesma, né? Você duvida da sua capacidade. E eu penso que para muita gente é difícil, não é a grande maioria que tira de letra, enfrentar uma aula, vir aqui, se expor. O medo da exposição, o medo de errar, tem muita questão em relação com o ego também, né? A autoimagem, né? Se eu não souber, eu vou ter que dizer ali diante de todo mundo que eu não sei. E qual que é o problema, né? Então, a gente é preciso acreditar na capacidade da gente. E a postergação da organização das pesquisas,
É assim, a dificuldade que eu vejo nisso é assim, a falta de técnicas, de métodos para você registrar suas pesquisas, e aí você vai ficando com aquele amontoado de anotações, de papéis soltos, e de repente você não sabe o que fazer com aquilo, aí você vai empurrando com a barriga, tem uma hora que você não tem mais onde guardar, aí você tem que parar e organizar. E, de repente, você vai descobrir registros e anotações ali muito preciosas, que você já estava perdendo de vista por ficar postergando. Mércia, aqui no B, eu queria que você comentasse, por favor, a libertação da mania da autossabotagem cronificada. Na página 3, na maniologia. Esse processo que a gente acabou de falar, de discutir aqui com relação à docência, com a quantidade de pessoas que tem, assim, com os trafores ociosos, né? E o que é o não enfrentar esses trafores, o não usar esses trafores? É a autossabotagem. E há quanto tempo a gente vem fazendo isso? Né? Já se tornou crônico. Então, tem uma hora que tem que fazer alguma coisa, né? Mércia, aqui na tua frente. Tudo bem? Tudo bem. Na página 2, em voluntariologia, você cita o continuismo no voluntariado. Você é um exemplo nesse sentido. Você é voluntária há muito tempo, né, Mércia? E eu queria que você comentasse para a gente como que é essa tua experiência no continuismo, no voluntariado, como isso tem ajudado no teu processo de autopesquisa, de autoconhecimento, como é que isso funciona? A gente já ouviu falar muito assim que você, para evoluir, precisa do contato com o outro, do feedback do outro. Então, eu poderia ficar trabalhando sozinha, não vou ter o retorno do outro, né? O espelhamento que a gente fala, né? Então, assim, o trabalho voluntário, ele é uma coisa que é inerente a mim já. Eu acho que se eu não tivesse na Conscienciologia, em qualquer outra instituição, eu seria voluntária, independente de qualquer coisa, porque isso já faz parte de mim. Agora, o que acontece é que eu nunca deixei que problema algum me afastasse do voluntariado. É o meu, como dizer assim, me dá força, é o que me dá força, que me dá energia. Eu tenho isso como prioridade. Eu me mudei para Foz do Iguaçu há 17 anos, em função do CAE, que eu vim aqui para trabalhar, para ser voluntária. Não sabia o que era para fazer, o que a gente tinha por fazer, mas a gente fez tudo que apareceu, que foi necessário. O que eu não tinha competência, eu aprendi. Eu digo assim que eu aprendi muito mais no meu exercício de voluntariado do que nas empresas onde eu trabalhei, justamente porque tinha muitas coisas para se fazer diferentes e a gente tinha que encarar. E encarar com disposição de aprender coisas novas. Então, o continuismo, ele tem muito disso, é você não se deixar abalar pelos problemas. Todo mundo tem problemas. Se todo mundo for se afastar na hora que tem um problema, fica vazio, né? E eu acho que é isso que me dá força e me ajuda a superar mais rápido as coisas. Obrigada. Aquela idade de 17 a 40 anos que se fala para a mulher obter uma espécie de, como posso dizer, é fixada uma idade de 17 aos 40 anos para as mulheres. Nesse lapso de tempo, elas estão como se fosse, estão mais vulneráveis a assédio. Eu não entendi a pergunta.
explicou o seu caso ou você se aplicou? Depois dos 40 ficou mais tranquilo? Eu penso que eu já fui muito mais assediada do que sou hoje. Eu acho que a maturidade, a idade também vai mostrando coisas para a gente. Por exemplo, tem situações que eu penso assim, eu não posso me permitir isso com 60 anos de idade, isso é coisa de adolescente. E a gente tem vergonha, né, de deixar determinadas atitudes manifestarem. Não sei se responde a sua pergunta. 60? Você acha que ela tem? Isso é tapiação? Você tem que provar. Está aqui na mão. Tem que provar. Não, você já viu a cara dela? Me perdoa, não dá. Agora, a mulher tapeia demais, né? E você sabe, por causa do panícula de pouso. A mulher tapeia. O homem é mais difícil, agora a mulher é mais fácil para isso. Por causa do panícula de pouso. Sabe, molda. Tem uma coisa que eu levo muito a sério, que faz tempo que eu não ouço o senhor falar, mas já ouvi muito. É que a gente dá ainda muita importância para coisas muito pequenas. Eu acho que isso é uma das coisas que assedia muito. Então, eu comecei a observar, isso aqui é pequeno, eu não deveria estar dando essa... O problema não é só isso, não. O seu temperamento é mais tranquilo. Você não faz careta. É muito difícil encontrar uma mulher nessa idade que não faça careta. Ela quase não faz careta, ela não faz nada. Entende? É tudo ali, tudo certinho. Não, super organizada, ela é disciplinada. Agora, sempre foi. Entende? Por isso que ela escutou demais. Quando ela começou, ela já estava doutora nos assuntos todos. Muita aula, muita gente. Ela estava em todas calada ali. A coruja, ó. Eu penso que essa questão da organização e da disciplina são traços que eu trago de vida religiosa, mas pelo menos não tirar proveito disso hoje. Já tirou algum proveito. Só me conta uma coisa. Você já foi no Consim Cobaia? Já. E esse povo, como é que era? Te explorou muito? Fizeram você voltar lá, nem nada? Muito. Ela não é o caso de estudar o processo? Pois é. Ô, João Paulo, quantos anos você dá para essa menina? Não, é impressionante. Pois é. Mas isso aí precisava de estudar você. O que é que tem? Será que você tem macrossoma? Eu sempre pensei isso. Eu acho que não. Não, né? Tinha, Rosa, algum tempo. Já não é mais a mesma coisa. Não, ela sempre teve. O que eu sempre notei é o seguinte: ela é muito calada, quieta e tem posição firme dentro dos pontos de vista dela. Não é? Sempre foi assim. A gente sempre conversou nesse assunto. Agora, que o processo dela de rejuvenescimento é um fato. Sei, mas não é só isso, não. É o jeitão dela. Das minhas irmãs todas. Agora, ó, faz assim com a mão. Faz assim. Olha lá. Não tem nada, né? Agora, você acha que todas as suas irmãs, sua família toda seja assim? As minhas irmãs aparentam menos idade do que tem. Todas elas. Sei. Mas agora, são assim tranquilonas mesmo? É dona da serenologia? Não? Aí é que eu... Então, ó, está na hora. Está aí, ó. Quem é que está estudando aí o macrossoma? Está na hora de estudar, mestre. Você se predispõe para isso? A sua família é acessível para fazer uma pesquisa? A minha família, de ambos os lados, tem pessoas longevas e pessoas que dessomaram muito cedo. Então, não, mas não é isso. Não tem... O processo você tem irmã, não tem? Tenho. Então, precisa de comparar você com as irmãs. Isso aí tira tema. É teste, tira tema, haste teste. Quem está estudando aí? Está na hora de estudar, mestre. Mas ver o processo uma pergunta, então. Quantas irmãs você tem vivas? Nós somos em 6 mulheres. 6. Nossa, olha aí.
Você na sexta está onde? 6 Você é o mulheres quê? e 3 homens. Não, você, como é que você é nas Bem no 6 meio, das mulheres? Eu sou a Hein? 6ª filha. A terça. Número 6. Não, tem 3 mais novos que eu. Você está no meio, então. São 9 irmãos. Você tem- está no meio das irmãs? No meio. Gente, mas isso é o mais para estudar. Eu nunca vi uma tão fácil assim para estudar como você, então. Agora, essas irmãs moram tudo no mesmo lugar, não? Não, uma mora no Rio e as outras em Marília. Aí então teria que estudar direto, teria que fazer umas perguntas cretinas para cada uma, mas primeiro tem que preparar um ambiente para conversar, Então, mas a pergunta... para ver como é a sua posição no meio delas. Só isso aí já vai provar o processo do macrosoma. Agora, ó, você enfrentaria ter um macrosoma? Já pensou nessa hipótese? Eu nunca admiti essa hipótese para mim. Pois então, que isso aí vai aumentar a sua responsabilidade, né? Então, mais uma pergunta. Agora, quem então, é que está estudando isso aí mais sério? Porque tem que ter médico no meio dessa história. Entendeu? Tinha uma pessoa aí, esses dias estava falando nisso, mas eu acho que é gente fora de fora. Eu acho que é a Sônia Cerato que estuda macrosoma. Hein? A Sônia Cerato. Não, parece. a Sônia nós sabemos, mas não é ela. Professor. Tem que ser gente da medicina. Alexandre Carlone. Carlone, ele estuda a questão da paragenética, de repente poderia estudar alguma coisa. Não, precisa de ver. Agora, qualquer coisa vem e Fala vê com se ele. dá uma cantada na Nércia. Agora, depois tem que cantar as irmãs dela. São Tem que 5 cantar irmãs. todo mundo. Mas, Vai professor fazer. Valdo, a resistência somática a gente não desenvolve. Por exemplo, eu sempre Não, tive que eu dou as enfrentar muito dicas para trabalho ele. pesado. Você vai não fazer é a isso? pesquisa, eu dou as dicas e resolve o negócio na hora. Deixa Agora, comigo. Valdo. Ela falou que sempre enfrentou muito trabalho pesado. E que Isso tudo é bobagem. Mas isso seria o contrário. Ela É o estaria contrário, muito mais desgastada. você está chancelando o Você tá micromacrosoma. É preciso ter muito cuidado com isso. Por isso tem que fazer umas perguntas cretinas como se não quisesse nada. A pessoa pensa de um jeito, mas é outro. Você está entendendo? Macrosoma é assim. Não, o Valdo. Rosa, Agora o Vale a interesse. pena estudar o caso Da dela. rosa, as pessoas envelhecem Eu mais sempre rápido. desconfiei de umas coisas dela, sabe? Uma vez eu falei umas coisas sérias para ela, mas não cheguei a falar isso. Você lembra? Eu conversei com você seriamente, mas não falei isso. Eu já daquela época, já faz alguns anos, eu já desconfiava que ela tivesse... Pelo seguinte, às vezes ela estava muito concentrada na aula, eu via que dava alteração na parapsicosfera dela. E era ela, não tinha ninguém junto. Quer dizer, sem adventícios, sem vizinhos. Agora, sem, vamos dizer, hóspedes. Não tinha, não. é interessante ver a sincronicidade, né? O tema dela é autopesquisofilia. E está surgindo vou aí o aproveitar para processo de falar, autopesquisa. Juntou a fome com a vontade de O comer. troço criou Não sincronicidade. foi exatamente eu que escolhi esse tema. Sincronicidade, não interessa. Eu nunca ia escolher esse da minha lista. Mas foi as coisas que a gente já induziu. Nada é por acaso. Pois é. Até o verbete do seu dicionário de hoje. Também está na mesma linha. Na mesma linha. Mércia? Mas agora, ó, pensem nisso. Se alguém aí se interessar, vamos dar apoio. Vamos ajudar. Vale a pena. O Alexandre Carlone é médico meu. Ele... Mércia, aproveitando aqui na página 2, teriologia, a teoria de quem pesquisa acha. Pode aprofundar aí? Você tem alguma dúvida? Qualquer assunto que você for pesquisar, você vai encontrar alguma coisa. Então, assim, em termos gerais de pesquisa, qualquer tema que você tenha, qualquer interesse, pode ser a chuva, o vento, sei lá. Em termos de autopesquisa, é mais sério ainda, né? Por exemplo, eu jamais pensei na possibilidade de ter macrosoma. Entendeu? Vamos lá. E aqui no sinergismo, primeiro item, sinergismo, taquipsiquismo,
paciência pesquisística. Eu gostaria que você desse dicas assim também para quem tem o taquipsiquismo, você sabe o que é, né? Então, se você, ele associado à paciência pode potencializar a pesquisa. Se você associa precipitação, ele pode te trazer resultados equivocados, né? É o que eu entendo você associar essas duas coisas, para mim não parece muito simples, né? A pessoa ansiosa, ela tende a meter os pés pelas mãos, aí o que é um trafor fica prejudicado, né? Agora, o que poderia potencializar aí essa... Oi? Para alinhar bem esse processo. Isso. Que dica você daria para a gente, para conseguir fazer isso? Porque pesquisa exige paciência mesmo, né? Então... Agora, pesquisa de macrosoma tem muito disso. Quanto mais a pessoa procura tirar o conforme, mais ela se encalacra. Tem muito, eu estou vendo aí o que está aparecendo, está começando a acontecer. Talvez eu não tenha entendido bem ainda o que é macrosoma. Não, você ainda não estudou. Não. Você ainda é isso. Fatologia. Página 2, sexta linha, de baixo para cima. Por favor, relate o ato de expor o próprio Labicon interassistencialmente. Em geral, assim, todas as aulas que a gente assiste, os debates, as palestras, os trabalhos que são apresentados pelos colegas em congressos, simpósios, como a gente teve agora o de TENEPS, tudo, são experiências que sempre vai ajudar o pesquisador. Eu penso que tem relação com a questão do pesquisador veterano e o pesquisador calouro. Assim, um vai ajudar o outro. Quando a gente vê as pessoas apresentando seus temas, isso motiva a gente a se pesquisar mais e trazer os trabalhos também. É como dizer assim, sair do caramujamento, sair de dentro da casca, né? Então, assim, toda vez que você traz uma pesquisa, você expõe seus trabalhos, está assistindo alguém. Parafatologia, página 2, final da 4ª linha. Gostaria que relatasse as vivências parapsíquicas retrocognitivas. Eu não tenho, assim, nenhuma evidência concreta de retrocognição. Eu fui tal pessoa, eu vivi em tal lugar, eu fiz. Mas a gente vai tendo, assim, à medida que pesquisa, os interesses que a gente desenvolve, a relação com determinada época, com determinada situação, sociedade. Então, por exemplo, assim, recentemente eu estudei uma biografia e é um lugar assim que eu sempre tive muita afinidade, que é França. E eu fui estudar a biografia de Amélie Boudet. E eu tive assim muitos insights muito interessantes sobre a época. É possível que eu estivesse lá nessa época? É provável. Mas assim, ainda não tenho como comprovar. Requer mais pesquisas. No verbete do DAC, página 54, poderia aprofundar o item tenepsologia? Eu digo aqui o seguinte: vertente evolutiva é a tarefa energética pessoal capaz de fortalecer a consciência homem-mulher para sair da paixão e abraçar a mega fraternidade. A paixão cega a razão. A TENEPS é trabalho de todo dia, de assistência, solitário, sem testemunhas humanas e utilizando o parapsiquismo que toda pessoa possui. No período em que tais práticas são iniciadas, a personalidade começa a entrar na maturidade evolutiva. A TENEPS substitui todo tipo de religião, ou seja, toda modalidade de crença religiosa ou beatice. Na conscienciologia, procuramos manter leitores autoconscientes, heterocríticos e debatedores. Os leitores intermissivistas não são cativos. Na religião, por exemplo, no espiritismo, em nosso tempo no movimento espírita, havia os leitores cativos, do mesmo modo que existem os eleitores de cabresto. O dogma ali emanava das federações que mandavam de cima para baixo.
Lá está tudo assentado. Não há vontade sem renovação, não há novidade sem renovação. Conosco, tudo está em contínua reciclagem. Por isso o Espiritismo hoje é mais outra seita cristã, igual às demais, evolutivamente estagnada. Então a gente tem que pensar nisso. Ontem, quando realizava uma energização assistencial a uma consciência enferma, conforme o ambiente ia se formando, favoravelmente notei a presença à minha direita de um cão da raça Golden Retriever. Se materializou de forma totalmente harmônica e assistencial. É comum a experiência com animais em atividade de assistência? Foi minha primeira experiência. O professor poderia aprofundar? Olha, isso não é comum, não. Quando aparece é porque deve ter gente que mexe com o processo de assistência aos animais. Olha bem como é que estavam as pessoas que estavam ali, o ambiente que era o objetivo da reunião. Isso tudo é importante. Quando aparece assim é porque tem alguma coisa. Outra coisa, precisa examinar se você teve algum contato com algum cão dessa raça. Precisa examinar como é que é isso, por quê, de que modo, e quando é que foi. Ou se você teve contato com alguém que já, às vezes, até já dessomou e que teve contato também com esse tipo com essa raça. Isso tudo é bom, é importante para ver, porque se você viu e o processo é tão sério, a primeira coisa você deve anotar isso para ver, porque se isso tiver mais importância, com o tempo vão corroborar outros fatos que vão acontecer ou indicações de amparador para clarear mais o problema. Mércia. Aqui no B, página 3, sintomologia. Você pode comentar essa aí, a síndrome da prosexia? Síndrome? O autoempenho na superação da síndrome da prosexia? Aqui. A prosexia é a preguiça mental, né? Então, assim, fazer autopesquisa dá trabalho, você tem que estudar muito, tem todas aquelas técnicas que a gente coloca da circularidade, da exaustividade, dos 50 dicionários, não dá para negligenciar. Por exemplo, eu já pesquisei 25 dicionários e não encontrei o que eu procurava. Vou desistir porque há pouca probabilidade de eu encontrar nos próximos 25. E não é por aí. Então, você tem que ter um empenho muito grande e não se deixar dominar pela preguiça. É um exercício mesmo cerebral, mental, somático, eu penso. Na parapatologia, na quarta linha de baixo para cima, você coloca a força de atração entre o pesquisador e as obras prioritárias da pesquisa. Você pode comentar como é que foi durante o seu trabalho, o que aconteceu com você? Algumas experiências que a gente já teve de encontrar, de repente, a obra, o material, artigos, revistas, que nem estava procurando, mas que tem relação com o tema de interesse da pesquisa. Ou até mesmo alguém chegar e falar para você de um filme, de uma obra. Acabou de acontecer, né? Você agora tem que pesquisar sobre macrosoma. Obrigada. O primeiro item aqui da argumentologia, na listagem de 9 itens, autoexperimentologia, se cita a acabativa. Né? O que você diria que possa ajudar as pessoas a chegarem mais na fase da acabativa, seja de artigo, verbete ou até o mesmo livro? Olha, é a questão da persistência, mas ao mesmo tempo você não esperar que esteja tudo 100% prontinho. Vai expondo aos poucos, vai levando para seminários, para uma palestra. A gente tem assim uma infinidade de espaços aqui na Conscienciologia para fazer isso. Tem os colégios invisíveis que apresentam, né?
tem os seus encontros. E assim, tem os debates aos domingos aqui no CIAEC. Então, assim, tem vários espaços para a gente estar levando. Sem precisar estar pronto. Até porque as discussões vão enriquecer o trabalho, vão ajudar. Então, à medida que você vai... até você conseguir... Eu ainda não tenho um artigo publicado, mas eu tenho vários trabalhos que eu já apresentei, já melhorei, já acrescentei coisas. Obrigado. E acho que tem, além de tudo, tem a Unescom também, que tem, não sei se ainda tem a dinâmica da escrita. A OIC me parece que tem um trabalho assim também, não sei se ainda tem. Quando você procura assim, algum tema de pesquisa, alguma coisa que você queira pesquisar, de autopesquisa, o que você recomenda que seja assim, o prioritário? Assim, olha, tenho tantos traços, trafores, trafares e trafais para pesquisar. O que você prioriza? Assim, o que você pensa assim, que é o principal para você direcionar energia para aquilo? Para a sua escolha de pesquisa. Ultimamente, a minha análise tem sido assim: qual é a minha maior fissura? O que eu preciso corrigir em mim, que definitivamente eu não quero deixar para uma próxima vida? Essa é uma das variáveis que eu uso para escolher o tema. E quando é um trafor, por exemplo, foi falado de macrosoma aí, uma possibilidade, mas quando é um trafor, o que você pensa assim, alguma coisa que você tenha dúvida, ou você quer melhorar ainda, se aprofundar naquilo? Hoje, aliás, assim, através de vários cursos da Consus, a gente mudou a questão da visão trafarista para traforista, né? Porque eu acho que quando se fazia uma lista, sempre a lista de trafares, né, era enorme, a de trafores muito pequena. E foi assim, vendo, né, assistindo às aulas, discutindo, debatendo, que teve uma ocasião que uma pessoa fez uma lista de trafores e eu fiquei pensando, nossa, mas isso aí eu tenho, eu nunca achei que isso fosse trafor. Aí você começa a mudar a sua forma de se ver, né? E como é que eu vou usar isso aqui agora? Nasci de pais semi-analfabetos que se empenharam e conseguiram passar muitos aportes para mim e meus irmãos. Com a educação facilitada e a vontade de evoluir, tive uma visão melhor e pude prover vários aportes também para minhas filhas e meu neto, para buscarem também a evolução através do paradigma consciencial. Poderia falar um pouquinho dessa cadeia ou teia de assistencialidade? Porque em uma família de 3 irmãos, um só é intermissivista e os outros não. Essa intermissivista tem as filhas e neto, também intermissivista. Os filhos dos 2 irmãos não apresentam as características de intermissivista. Como se dá essa diferença e escolha? Primeira coisa, se é a família nuclear, os afins se atraem. Então, você arranjou gente que tem afinidade com você no mesmo nível. Agora, você está dentro dessa família que tem culpa no cartório, alguma coisa precisa ser feita aí, ver o que você já fez para ajudar todo mundo. Se é só vocês são diferentes dos outros, agora é assim que a gente vai estudar o macrosoma, sabe lá? Sabe deles também estudar, né? Se não tem macrosoma no meio, por causa dessa diferença. Agora, qualquer coisa, se dirigir a Apex, que eles estudam tudo isso lá, fica mais claro para você. Ela, de vez em quando, escreve para cá. Seria bom saber como é que são as coisas. Mércia, aqui na página 3, mitologia. As evidências holobiográficas desvendada pela autopesquisa em oposição aos mitos cultivados.
Poderia explanar melhor isso aí? O conhecimento, né, as descobertas que a gente vai fazendo sobre os mitos que a gente vem cultivando, aquilo que a gente aprendeu ao longo de muitas vidas, aprendeu, cultivou, ensinou, e se toma conhecimento deles e vai procurando se libertar, né? Porque assim a gente construiu, né, com muito suor, foi muito bem trabalhado, foi muito bem elaborado em termos de sinapses. Agora você tem que trabalhar, fazer o caminho contrário. Mércia, aqui, Daiane. De modo geral, assim, a gente fala bastante em autopesquisa aqui na Conscienciologia, e temos diferentes técnicas para fazer o movimento de se conhecer mais. Agora, na sua opinião, assim, o que você acha onde a gente mais erra, né? O que mais acontece com a gente que às vezes a gente não consegue aprofundar mais essa autopesquisa? Eu penso que é a despriorização. Tem um verbete que chama, acho que é pseudo-objetividade humana, se eu não me engano, que ele ajuda também a entender bastante isso, a questão das dificuldades. A gente não cultivou antes o hábito de se autopesquisar, né? Você tem que desenvolver. Eu pelo menos, acho que é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de fazer isso. Pseudo-profundidade humana, um verbete muito bom. A questão da autopesquisofilia, para mim, ela tem uma relação muito forte com o princípio da descrença, né? E com a questão da reeducação consciencial, que eu penso que é um dos pontos, né, mais altos, pelo menos nesse momento evolutivo para mim, está sendo a oportunidade de me reeducar. Comenta para a gente a relação da autopesquisofilia na superação da síndrome da Gabriela, que você coloca na página 3. A Gabriela, cara, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, ela desconhece o princípio evolutivo. Né? Você pode se modificar, você pode melhorar, você pode se tornar outra pessoa melhor, né? Então, parece que ali há uma música, um jeito assim de falar, eu estou bem assim, né? Vou ficar assim, não quero mudar. Você pode comentar a enumerologia na página 3? Enumerologia. Aqui, ó. Você tem duas sequências, né? De 7. Cadê? Me perdi. Aqui. Na enumerologia tem uma primeira sequência que são o que você precisa ter na mão para fazer os seus registros. Não adianta você ir para um experimento de laboratório, não tem caneta, não tem papel, ou você fazer uma saturação mental, aplicar uma técnica projetiva, sei lá, e depois volta e não tem nada próximo de você para anotar. Então, assim, pode-se perder muitas informações valiosas, né, com relação a essa displicência, vamos dizer. E a outra sequência é sobre, primeiro, a afinidade, né, que a facilidade com a autopesquisa, a curiosidade sadia também, que curiosidade por curiosidade só não leva a nada. Manter a assiduidade, que eu penso que é muito próximo da continuidade. A parapercepção, eu acho que ela já
se desenvolve também na medida que você estuda e se pesquisa, e a falseabilidade é até o momento que você refuta aquela sua pesquisa, ou confirma, né? Mércia, parabéns pelo verbete, estou aqui. Eu queria, assim, achei importante você ter falado que a gente não tem o hábito da autopesquisa, né? Como você observa que a autopesquisa pode ser uma ferramenta para a superação aqui que você traz na sindromologia, a autocura da síndrome da subestimação consciencial? É a questão, assim, tem relação com a baixa autoestima, com a falta de autoconfiança. Então, assim, à medida que você começa a se pesquisar, como você se descobre ou se redescobre, né? E vai conhecer potenciais seus que até então você não ignorava. Como assim, a gente é um somatório lá de não sei quantas vidas, né? O que você é hoje. E não está usando hoje tudo que você pode, tudo que você já aprendeu, já desenvolveu. Não recuperou, né? Por exemplo. E a questão da habitualidade mesmo, né? A gente passar a ter isso como prioridade. Tem um vídeo com o professor Valdo, uma entrevista sobre autopesquisologia, onde eu entendo assim, que a razão de ser da conscienciologia é a autopesquisa. Mércia. Oi. Por favor, aqui na página 4, item, na tua listagem, o item número 8. Você trouxe aqui para nós a experimentação. Vivenciar experimentos laboratoriais com foco no tema da autopesquisa em andamento. Fala um pouquinho como você presenciou e vivenciou isso. Como é que você se organizou para isso? Você leva para um laboratório o tema de pesquisa seu para reflexão. Em geral, tem um laboratório que vai mais de encontro ao seu tema pesquisado, né? Então, você leva o tema e permanece ali em reflexão e fazendo o registro das ideias. E, geralmente, a gente acessa muitas ideias. Que até então você nem tinha pensado, às vezes, sobre a questão. Tem uma certa expansão, né, de consciência, de compreensão. Você usou algum laboratório específico que você repetiu mais, uma sequência de laboratórios? Eu fiz muitos experimentos no laboratório de mental somatologia. Mental somatologia. Porque o desafio meu era sair do trabalho operacional para o mental soma. Dificuldade de ficar parada, quietinha, sentadinha, estudando, né? A necessidade de movimento muito forte. Então, eu trabalhei mais isso. E eu descobri que eu gosto disso, que tenho prazer, que sou capaz de ficar muito mais tempo, né, sentada, estudando. Beleza, obrigada. Então, Mércia, nós vamos abrir um parênteses aí agora, tá certo? Daqui a pouco a gente continua. Pedimos que todos desliguem os celulares e também não teclem no computador durante a mega euforização. Obrigada.
Então, Wagner, como é que foi lá? Bom, primeiro uma sensação muito boa, tranquila, bem-estar, homeostático pleno, assim. Uma sensação muito marcante que foi uma sensação de calor aqui no núcleo chakra quase o tempo todo. Ainda está bastante, uma sensação muito quente aqui. Aos poucos, esse calor se espalhou pelo corono chakra, pelo fronto e pelo laringo. E ficou quase toda a região da cabeça, esses 4 chakras, bastante aquecido, com calor mesmo, intenso. Depois, nas mãos, o palmo chakra, esse calor veio somente para as mãos, esses 4 e o palmo chakra. E uma sensação de leve descoincidência, principalmente dos 2 braços. Mas, você está sentindo bem agora, né? Muito bem. Não, me senti bem o tempo todo e continuo me sentindo bem. E você, como é que foi aí, Marco? Eu senti mais foram os palmos chakras mesmo. Senti bastante os palmos chakras, né? E a sensação mais de leveza, né? Está sentindo bem agora? Sim, me sentindo bem, então, muito bem. E a Cristina, como é que foi lá? Eu senti uma pressão aqui dos 2 lados da cabeça e um aquecimento em toda a cabeça. E senti a mão, não sei dizer, acho que inchando um pouquinho, assim, as mãos só. Abandona a mão. Entendi isso. Meu coração acelerou agora, depois que eu abri o olho, porque fiquei meio assim. Mas está sentindo bem agora? Super bem, mas uma sensação de leveza. Qualquer coisa a gente chama vocês aí para dar energia para os outros. Vocês estão ótimos. Agora, vocês estão trabalhando com você. Ô Wagner, você não tem ectoplasmia assim mais séria, não? Você estudou isso? Eu tenho estudado, sim. Não, porque a gente via, por causa do seu processo da psicosfera, eles mexeram nisso. Por isso estavam te mexendo aqui atrás. Aí. No chakra, né? Muito quente, ainda está, bastante quente. Eles estão desenvolvendo isso aí em você agora. Isso é ectoplasta. Você deve ser ectoplasta. Tem que estudar mais. Às vezes eu ouço alguma explicação sua sobre isso. Assim, de derrubar as coisas, de cair, de pegar. Se examinar. Agora, você é fortão, né? Tem que olhar isso. Fortão com ectoplastia, você já viu, é um perigo. Alguma maçaneta já ficou na sua mão? Fica. Pois mas isso aí já é um indício, pode ser que seja, viu? Quebrar o copo. Pois assim, examina bem. É fácil o copo, puf, tem disso. Fica firme. Agora, você é positivo. A aura é boa. Tá bom. Isso é que é importante. Vamos tirar partido do homem. Vamos lá. Obrigado, viu, gente? Valeu.
é que foi lá, Alexandre? Quando eu sentei aqui, o cardiochakra estava um pouquinho acelerado, depois rapidinho parou tudo. Eu senti uma pacificação muito grande, muito forte, um silêncio, assim, um silêncio absoluto, assim, sabe? E aí, como se eu tivesse os pensenes bem límpidos, como se estivesse afinando o dial, sabe? A sensação de estar no silêncio e me percebendo. A sensação de pacificação foi muito forte, me sentindo muito bem. Está bem agora, né? Estou, ótimo. E como é que foi você? Foi bom, foi parecido com o que o Alexandre falou no início, deu até um pouco de taquicardia, mas depois foi acalmando. Esse silêncio, que às essa vezes seriedade. eles começam a mexer com vocês aqui em cima. Então, assim, ao mesmo tempo, uma gratidão de estar aí com os dois, sentir isso, sabe? De estar aqui com os dois aqui. E essa questão, veio muita palavra assim, amizade, sabe? Amizade evolutiva. Isso é muito sério, é muito importante. Bacana. E você, como é que foi? Me sentindo muito bem. Senti muita energia, obviamente. Senti energia aqui na região das costas. A energia parecia que saía de baixo, assim, ia subindo até a região da cabeça. Deu para sentir que eles trabalharam antes de vir para cá. E está tudo bem. Você está mais potencializado com as suas energias. Eu notei aqui por causa do campo. Que aqui a gente percebe o nível. Você andou fazendo alguma coisa aí a mais, andou aumentando. Alguma coisa, eu não sei o que é. Precisa examinar o homem para ver o que houve. Mas vocês estão bem então, né? Valeu, né? Qualquer coisa a gente chama, né? Para vampirizar vocês. Gente, eu devolvo a nossa professora Mércia para vocês. Mércia, aqui do seu lado esquerdo. Você poderia comentar o último sinergismo interdimensional aplicado às autopesquisas? Inicialmente, a gente começa a pesquisa aqui pelo intrafísico apenas, né? Você está vendo só o que envolve aqui a nossa dimensão. À medida que você vai aprofundando, você começa a perceber as implicações multidimensionais disso. Por exemplo, fazendo num curso lá da Conjus mesmo, fazendo um registro sobre os aportes, eu parei a análise numa determinada época da minha vida e fiquei analisando e refletindo sobre uma família que eu conheci e que eu não tinha contato há mais de 40 anos. E naquela mesma semana, a minha irmã localizou essa família, que a gente não via há mais de 40 anos. Assim, eu não consigo entender aqui como é que se deu essa repercussão. Mas, assim, eram... As sincronicidades, né? Essa sincronicidade, mas eu penso que é por aí as coisas. Insight de amparadores também. Ok, obrigada. Professor Valdo, sim. No adendo, subcerebrologia, o senhor poderia comentar, na terceira linha, a pessoa começa ali e tem de continuar lá, submissa aos guias cegos. O senhor poderia comentar? Não, o processo de religião geralmente é assim. Há uma doutrinação em cima da pessoa de uma maneira dogmática para criar uma pessoa que seja o freguês de caderno lá do problema. Então, isso fala para a pessoa desenvolver a mediunidade, por exemplo, no espiritismo, para ficar ali. Então, é um serviço praticamente quase que forçado, e se deixar é para o resto da vida. Agora, com isso, a pessoa fica submissa aos guias cegos. Por quê? Ela não faz pesquisa, nada disso. Por exemplo, você pega uma pessoa, às vezes da própria Umbanda, da Quimbanda, do Espiritismo, e você vai examinar os chakras. Você joga energia num determinado chakra aí, bastante energia, intensamente. A pessoa não sabe distinguir isso. Ela vê que tem alguma energia, tem os fluidos ali, mas ela não sabe o que é, ela não desenvolve. Por quê? Geralmente o que eles acham melhor
é que o médium seja o mais cego possível, quer dizer, o mais que não tenha muita sensibilidade para ele, que ele tem que ter para as consciências. Então, com isso, ele não desenvolve nunca. E é assim que é. As religiões, de modo geral, são assim. Elas não querem que os fiéis estudem muito aquilo que seja da cabeça dele. Tem que estudar aquilo que seja da doutrina, do dogma, do dogmatismo daquela religião. Então, isso é que a gente está chamando a atenção. É a subcedologia, como nós estamos chamando. São o parapsiquismo desenvolvido com lavagens subcerebrais. Infelizmente, é isso que tem mais na Terra, por todo lado. E as pessoas não desenvolvem porque não faz pesquisa. Como é que elas vão saber da coisa? Agora, é incrível como a pessoa deixa aquilo, como é que ela, às vezes, tem muita dificuldade de melhorar. Então, eles acham que o melhor médium é um médium inconsciente, aquele que não sabe nada, que se entrega, igual um escravo. Então, vem um processo de uma canga na cabeça dele, ele não sabe nada, não entende nada. Agora, isso é por todo lado, em matéria de religião, é desse jeito. Tem que seguir aquilo que seja o dogma estabelecido pela central da religião. Pensem nisso. Isso tudo é um erro, né? Por isso que eu estou falando, a antirreligiologia precisa ser mais estudada na Terra. O que é bom é que, ultimamente, tem aparecido muitos livros sobre isso. Ainda é uma coisa ainda muito primária, mas já é uma reação, que antigamente não podia fazer nada disso. E há umas coisas estranhas, por exemplo, chegou um ponto aí que teve um país que queria dar um jeito no Papa, que queria chegar lá, porque eles achavam que tinha que fazer uma ação contra o Papa. Isso nunca aconteceu em parte nenhuma, na Inglaterra. Então, isso aí já mostra que o povo está começando a fazer pesquisa, a indagar, a pesquisar, a investigar. Isso é muito importante. É a base de tudo que a gente precisa. Em mitologia, o que seria o incenso social? Incenso social é tudo aquilo que a pessoa arranja para fazer algum efeito de oba-oba. Tem muita coisa assim, do ponto de vista de esporte, do ponto de vista social, da política, época de eleição, e as religiões também. Observa como é que é o Papa, como é que são os bispos, os arcebispos, os cardeais, como é que eles se vestem. Isso tudo é para fazer o mise-en-scène da história, o espetáculo, é o fantástico e etc. Isso tudo é ilusão, isso tudo é a moldura do quadro. Eles dão mais valor para a moldura do que para o conteúdo. O conteúdo seria o debate. A religião você não pode debater. Você vai debater em qualquer religião, eles te excomungam, eles mandam você passear, vai para o inferno. Entende? A própria religião do J. Cristo aí, que é o cristianismo aí maior do Brasil, que é o catolicismo, é assim. Qualquer coisa excomungam. Você, então, é herege, vai para o inferno, te vira, tchau. Eles te despedem. Quer dizer, eles não fazem assistência coisa nenhuma, tudo é um processo de dinheiro. E outra coisa, tudo com altos paramentos e sem condições todas espetaculares para chamar a atenção. Isso tudo é processo social. Agora, no orientalismo, por exemplo, tem essas religiões e seitas todas que mexem e tem uma opção de coisa que eles usam. A maioria disso faz mal. Santo Daime, aquilo altera tudo. E hoje estão dando Santo Daime para criança. Aquilo torra tudo da hepatopatia, doença do fígado. Com o passar do tempo, a pessoa vai morrer mais cedo. Todos esses caras que usam muito Santo Daime vão morrer mais cedo. Agora, assim incenso aí no orientalismo. Tem alguns desses incensos que dão câncer na pessoa. Sabe? Porque o incenso fica igual fumo, maconha, a mesma coisa. Agora, é a vida que está aí. Os governos permitem, porque eles não têm força contra isso. É uma vergonha o Brasil, por exemplo, que tem uma Constituição que é laica. Aqui não pode ter religião nenhuma mandando. Você vai no Supremo Tribunal Federal, tem um crucifixo em cima do presidente. Quer dizer, tudo contraditório, errado, primário, burro. Se daí meter o pau nisso, falar nessa história de sancar com essa besteirada que está aí.
O Estado tem que ser laico, não pode uma religião mandar em todo mundo. E aqueles que não têm daquela religião, como é que fica? Então, que Estado é esse? Isso é ditadura. Então, existe ditadura por todo lado. Nos Estados Unidos existe a ditadura do dinheiro. Eles não permitem nada que fale em comunismo lá, ou socialismo maior. No Brasil tem a ditadura da igreja, do Santo Daime, tem várias dessas. Na Bahia, os negócios africanos, né? Como eles gostam hoje de falar, que agora tem a ditadura também do politicamente correto. Então, são afrodescendentes. Vocês já estão chamando os caras de afrodescendentes? Vamos chamar o Marcelo Silva de afrodescendente. Ele vai achar que a gente está xingando, né? Mas é o jeito. Você está entendendo? Estudo está aí para a gente estudar, vamos fazer pesquisa, tem que debater, vamos estudar, fazer a investigação dos problemas. Tem muita coisa, sim, é patológico. Nós vivemos no hospitalão. Agora, o problema é aquilo que eu sempre falei há muitos anos. Seja pelo menos enfermeiro nessa enfermaria, não seja doente, já é alguma coisa. Vamos ajudar muita gente desse jeito. Professor Waldo, o silêncio íntimo, ele traz uma pacificação íntima muito grande. Qual a técnica para aumentar mais, para ser repetitivo, esse silêncio íntimo? Como é que eu não entendi quase nada aqui embaixo? O silêncio íntimo, o silêncio íntimo que o Baltazar falou aí, sim. Ele traz uma pacificação íntima muito grande. Ele deve ser repetido. Como é? O senhor poderia amplificar mais esse conceito? Não, aí o problema é a pessoa tem que fazer reflexão. O ideal para a pessoa é fazer a reflexão de 5 horas. Ver o que é essencial na vida dela. Ela corrige mais as coisas e anda mais depressa se fizer mais autorreflexão. Isso é que é importante. A autorreflexão é a pessoa funcionando. Porque também, se ela ficar muito quieta, ela não fazendo nada, não resolve nada. Ela tem que refletir, mas, ao mesmo tempo, fazer alguma coisa com essa reflexão. Fazer a aplicação daquilo. Porque, senão, fica igual voto de silêncio. Isso não resolve. Voto de silêncio é bobagem. Entendeu? A gente tem que trabalhar com isso. Uhum. Obrigada, hein? Mércia, aqui, tudo bom? Na página 3, estava dando uma olhada, e vendo a questão, nessa parte mística, religiosa, que o pessoal coloca incenso pelo quarto, coloca amuletos, enfim, terceiriza a situação, como se aquilo fosse limpar as energias, alguma coisa assim. E eu acho que vai entrar aqui na sindromologia, a síndrome do avestruzismo. Eu não sei se foi com esse foco, eu queria que você expandisse um pouco mais isso. A questão dos incensos, de tudo, aquela coisa de você transferir para um outro objeto, alguma coisa, o que você pode fazer sozinho, né? Então, a partir do momento que a gente aprende o estado vibracional, o trabalho com energia, você já pode dispensar qualquer recurso desses, né? Até mesmo a música para relaxar, assim, né? E a síndrome do avestruz, que não quer se ver, né? Não quer se conhecer. É muito mais fácil transferir a responsabilidade para fora. Agora, só que a gente já tem informações suficientes para saber que isso não vai levar a lugar algum, né? A gente já fez isso muito. Põe a cabeça dentro do buraco e o corpo todo está de fora. É mais ou menos isso que... Prefere não se encarar mesmo. Obrigado. Professor Waldo, aqui. Como é que você vê o Dalai Lama? Dalai Lama é um grande político, mas que ele foi financiado pelos Estados Unidos para combater o processo lá. Eu estou falando daquele Dalai Lama mais falado. Para combater o processo da China. Agora, depois disso, eles tiraram o dinheiro dele, mas ele já tinha muito dinheiro com aquilo que ele foi ajuntando. Aí ele tirou mais ou menos o corpo fora, ficou um pouco mais afastado da história. Agora, ele faz força, aquele negócio todo, mas as seitas do processo budista e os problemas dele são muito difíceis, são muito enrolados demais, entende?
Você não pode confiar em muita coisa, não. Ele, por exemplo, é mais do que um joguete político. Os americanos usaram e abusaram do cara de tudo quanto é jeito, dando dinheiro para ele, financiando, etc., para combater o processo político. Usar como joguete político. Sabe, boneco de ventríloco. É assim que a gente examina o processo dele. Isso com todo o realismo. Porque não adianta vir com palavra muito bonitinha, fazer consolação, edulcorar o processo. Sabe o que é edulcorar? Colocar açúcar nas coisas. Isso não resolve. Isso é besteira de religião. Tudo é bobagem. Agora, mestre, nós esperamos, então, mais uns 100 verbetes da sua parte, com toda essa sua tranquilidade de macrosoma e etc. Mais um monte. Agora, 100 verbetes é com C, tá? Tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 106 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados: Rosemary, curso, professor Valdo, Melissa, Cipe, Max e Patrícia, segundo simpósio do CP2, Igor, segundo congresso de autopesquisologia. Gostaríamos de convidar a todos para a Semana da Escrita, que vai ocorrer a partir do dia 11 até o dia 20 de janeiro. Então, nós teremos um acoplamentário de escrita conscienciológica, ministrado por autores EPICONs, depois uma atividade que é a imersão na escrita, semana inteira escrevendo, manhã, tarde, e no domingo, no dia 20, nós teremos um curso com o professor Valdo, que é o curso avançado de redação conscienciológica. As inscrições e informações na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los, moradores de Foz do Iguaçu e região, para participarem do CIP, Curso Integrado de Projeciologia, cujo o foco é o desenvolvimento da projeção lúcida e técnicas também para rememorização, para rememorar essas projeções. O curso é um intensivo de férias, inicia no dia 11 de janeiro e acaba no dia 6 de fevereiro. Ele acontecerá à noite na sala de aula do IIPC, que fica no centro de Foz do Iguaçu. Para maiores informações, liguem para 45 2102 1448. 45 2102 1448. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos aí de convidar vocês para participar do segundo simpósio das equipes do ECP2, que vai acontecer nesse final de semana, sábado e domingo, né, começando sábado a partir das 8h30. Além dos diversos artigos que vão ser apresentados lá em mesas de debates, a gente vai ter 3 conferências. Entre elas, a gente vai ter uma conferência que fala sobre pesquisa de campo no ECP2, né, que a gente desenvolveu pesquisas, né, fazendo medição no campo, medição no EPICON. A gente vai estar apresentando aí os resultados preliminares dessa pesquisa. E também uma segunda conferência com o pessoal, com a equipe do acoplamentário, porque também estão sendo realizadas pesquisas no acoplamentário, eles também vão trazer para a gente essas informações, né, esses dados que foram levantados. Além, entre outros né, dinâmicas de trabalho, a gente vai ter uma mesa de debate com os novos EPICONs, né, que eles vão estar lá respondendo a perguntas abertas para todos os presentes. Tá? E lembrando também que no domingo, no fechamento do evento, às 4 da tarde, a gente vai estar fazendo a apresentação pública do PAD, que é o Programa de Aceleração da Desperticidade. Né? Esse programa, para quem não lembra aí, ou não sabe, foi um curso que foi pedido para ser desenvolvido aí, né, na visita que os emissários do Transmentor fizeram ano passado aqui. E a gente desenvolveu ao longo do ano, e a gente vai estar fazendo a apresentação pública dele no domingo. Nesse caso, essa parte do evento vai ser aberta a todos. O simpósio não tem pré-requisito, então estão convidados aqueles que têm afinidade com o ECP2 e com a desperticidade. Apenas para lembrar, sábado e domingo no auditório da OIC. Maiores informações com a equipe do ECP2. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, bem de acordo com o tema da professora Mércia. Então, aqueles que são autopesquisofílicos estão todos convidados a participar. Esse evento vai acontecer
nos dias 15, 16 e 17 de novembro, mês 11 de 2013. O motivo da gente estar reforçando essa divulgação é que a chamada de trabalhos está aberta até o dia 15 de janeiro. Então, nós já recebemos trabalhos do IPC, de demais ICs, porque o nosso objetivo com o eixo temático da Max ProEx Grupal é fazer um verdadeiro congraçamento científico. Ou seja, nós convidamos aí pesquisadores de diversas especialidades, diversos colégios invisíveis, diversas instituições conscienciocêntricas a participarem enviando seus trabalhos até o dia 15 de janeiro de 2013. Maiores informações no IPC, nós estamos também com, para aqueles que quiserem se inscrever antecipadamente, com um valor promocional de R$ 360 em 6 vezes sem juros. Ok? Muito obrigado. O verbete da manhã é Amizade Intermissivista, especialidade Conviviologia. Autora, professora Anne Catherine. Obrigada e boa tarde a todos.